Olá, queridos alunos. Espero que todos estejam bem. Estamos chegando ao final do nosso curso. Essa é a penúltima aula, temos ainda semana que vem. E a gratidão por todos vocês, por estarmos juntos nesse aprendizado, é imensa. Saibam que foi bastante difícil para todos nós estarmos distanciados nesses momentos de tamanha necessidade de convívio, da tamanha necessidade de abraços. Mas foi uma forma que nós tivemos de diminuir essa distância, trazendo para vocês esse curso online. Mas também não podemos deixar de agradecer primeiramente a Deus, nosso Pai, por nos dar essa oportunidade, que ainda que distantes, nós podemos nos comunicar e levar até vocês um pouco do Evangelho de Jesus. Esse livro foi muito útil para nós esse ano, para podermos buscar as transformações necessárias para a nossa evolução. De início, essa oração dava a impressão que o convite do Francisco de Assis é que nós saiamos por aí distribuindo amor, perdão, união, fé, etc, etc, etc. Virtudes a serem distribuídas aos outros. Mas, no final, nós entendemos que, na verdade, a grande proposta de Francisco de Assis era que nós mergulhássemos em nós e onde houvesse ódio dentro de nós, que nós levássemos o amor. Onde houvesse ofensa dentro de nós, que nós levássemos o perdão. Jesus, como ensinou Francisco, é o nosso mestre, o caminho, a verdade e a vida, que nos conduz a Deus. E a oração de Francisco é o convite para trabalharmos um caminho de aprendizado e de autotransformação. Assim, dando sequência no capítulo número 12 do nosso livro, A Sublime Oração de Francisco de Assis, hoje vamos refletir mais um pouco sobre a orientação de Francisco, pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Onde ele nos mostra a necessidade de nos esforçarmos cada vez mais para nos tornarmos embaixadores de Cristo. Inicialmente, precisamos indagar-nos na qualidade de aprendizes que somos, com todo o aprendizado até agora nos ofertado através desse livro, maravilhoso por sinal, estamos nos esforçando para sermos um mestre? Ou ainda temos dificuldades de transmutar nossos sentimentos egóicos? Quais são as atitudes que devemos ter para atingir o tão almejado terceiro nível de consciência? Estamos nele já? Será? Porque para nós que estamos no movimento espírita, que é o cristianismo redivivo, se não estivermos ao menos no primeiro nível, será muito triste para nós mesmos. Ao menos no primeiro nível deveríamos estar. E com isso, trabalhando já no bem e para o nosso próprio bem. Por uma escolha própria, por uma escolha consciente e não por motivos outros, tais como uma barganha com Deus, como eles dizem, uma troca, Eu vou fazer isso para obter aquilo mais tarde. A pessoa escolhe uma determinada recompensa por aquilo que deveria fazer de forma espontânea,
pois quando fazemos essa troca, podemos estar gerando, por exemplo, filantropia, mas não estamos gerando a tão esperada e necessária transformação consensual. O trabalho nos aparece e nós fazemos uma barganha. Eu vou executar essa tarefa e vou receber algo em troca. Já fazemos ali o nosso pedido, né? Almejando alcançá-lo. Isso não é uma transformação consciencial, como nos ensina Francisco neste livro. Bem, queridos, contando que nós espíritas nos esforçamos e já atingimos o primeiro nível de consciência, o da pacificação, precisamos continuar a nos indagar. Eu adentrei o segundo nível de consciência? O nível da disponibilização? Eu estou plenamente disponível para tudo aquilo que chegar até mim? Eis a questão. Porque muitas vezes vemos espíritas que, quando o trabalho no bem lhe é oferecido, dá umas voltas enormes, né? E com desculpas um tanto quanto esfarrapadas, não se disponibilizam a executá-lo. Outras vezes o fazem, mas muito de mau grado, contrariados, ou então com segundas intenções, como eu falei, né? Como eu já retratei anteriormente, esperando algo em troca, a tal da barganha com Deus. Eu faço isso, mas eu espero aquilo. Situação difícil essa do aprendiz, que embora tenha adentrado o primeiro nível de consciência, nele se estagnou e não prosseguiu, como nos ensina essa maravilhosa lição. Se somos aprendizes dedicados, que nos esforçamos e conseguimos um pouco mais adiante e adentramos o terceiro nível de consciência, que é o da autonomia, que maravilha, hein? Né? Quais de nós estão nesse nível? Gostaria de estar presencial para ver quantas mãozinhas iam se levantar. Com certeza, se nós estivermos nesse terceiro nível de consciência, chegaremos no mundo espiritual com aquela condição que o André Luiz coloca no livro Nosso Lar, que são poucos que chegam, a condição de completista. Já ouviram esse termo? Que nada mais é do que o espírito que completou tudo aquilo que ele veio fazer na face da terra. Se conseguirmos chegar nesse nível, estamos transitando de uma forma autônoma no bem e em nós mesmos, fazendo esforços cada vez maiores para conectarmos com a nossa consciência. Quando nós nos esforçamos e conseguimos chegar na condição de mestre, nos sentimos nessa condição, entenderemos que o mestre nada mais é do que o aprendiz de ontem, que se educou com as experiências, tendo hoje a serena água da paz no coração, e nesse instante de plena consciência cósmica, é um instrumento da paz do Senhor. Portanto, queridos alunos, devemos construir o caminho do aprendiz autoconsciente, sincero e verdadeiro, que, como nos mostrou o Salvador na sua aula anterior, é aquele que toma o jugo de Jesus, o grande iluminador das nossas vidas, sendo necessário uma decisão firme em direção à mudança. Tendo a coragem de fazer esforços continuados, pacientes e perseverantes, num processo de carregar o fardo de cada dia, que com Jesus já é leve, pois o seu jugo nada mais é do que o cumprimento da lei de amor,
justiça e caridade. Sigamos o exemplo de Paulo de Tarso, que após cruéis perseguições aos cristãos, adentra o primeiro nível de consciência quando na estrada de Damasco encontra o Mestre Jesus e lhe pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Ali naquele momento, ele tomou consciência que estava se enveredando por caminho equivocado e iniciou a sua pacificação. Então, naquele momento, quando ele pergunta, Senhor, que queres que eu faça? Ele estava numa fala semelhante à fala de Francisco, Senhor, fazei um instrumento de vossa paz. Tudo o que Jesus falasse a ele, ele faria esforços para conseguir. Mas ainda não é a disponibilização, porque Paulo ainda necessitava primeiro pacificar o seu coração, sair da condição de perseguidor para vir para a condição de iluminador, de grande defensor da verdade, que mais adiante se tornou. Então ele, a partir do momento que vai para o deserto, fica lá meditando durante 3 anos, e começa a fazer todo um trabalho de reflexão em torno dos ensinamentos de Jesus, pacificando aí o próprio coração. E a partir desse momento que ele pacifica, se inicia o seu apostolado. Mas ainda o homem velho, o eu menor de Paulo, fala muito alto dentro dele em várias e várias vezes. Mas, após muitas reflexões, depois de algum tempo, ele realmente adentrou o segundo nível de consciência, da disponibilização. Foi quando começou a fundar as novas igrejas cristãs. Começou a colocar em prática os trabalhos que lhe foram oferecidos. Esse é o momento de estar disponível a colocar em prática os trabalhos que estava lhe sendo oferecido. E mais tarde, Paulo adentra o terceiro nível, o da autonomia plena, quando ele começou a escrever as epístolas, coroando assim todo o seu trabalho de amor no cristianismo nascente, tornando-se o embaixador de Cristo. Vimos então que Paulo passou pelas 3 fases. O fato de Jesus ter aparecido para ele na estrada de Damasco não fez com que ele mudasse da água para o vinho, como muitos pensam, né? Porque não é assim que funciona. Quando Jesus apareceu para ele na estrada de Damasco, na verdade, ali ele teve um convite. E ele se dispôs a pacificar o seu coração e depois a se disponibilizar, entrar no estado de autonomia. E isso comprovamos nas próprias epístolas de Paulo, quando ele diz que todos nós temos um convite de sermos cooperadores de Deus e embaixador de Cristo. O importante é dar o primeiro passo, começar a pacificar nosso coração. Daí já podemos ser colaboradores de Deus, porque a gente sai da condição de necessitado e já pode ir em direção ao outro para cooperar na sua construção de um novo eu. Mas, como nos ensinou a lição, para nos tornarmos embaixadores de Cristo, é necessário transmutarmos os nossos sentimentos egóicos. E como fazer isso? Nós já vimos várias vezes, né? Mas o autor, como explicação, ele nos traz nessa lição uma analogia. Imaginemos à nossa frente 2 hábeis malabaristas de água e de fogo.
e o outro apenas bolas de água. O primeiro é um aprendiz, a água simboliza as suas virtudes essenciais e o fogo as suas paixões. Quanto mais sábio se torna como malabarista, mais consegue lidar com aqueles elementos, de certa forma, se torna um mestre em lidar com as suas questões essenciais e suas questões egóicas. Aquele que lida apenas com as bolas de água ou da direita, já não tem mais o jogo das paixões egóicas. É mestre porque lida apenas com as suas qualidades essenciais mais profundas. O aprendiz que se torna um exímio malabarista das bolas de fogo e de água, que é o primeiro, né? É aquele que alcança esse estado de permanência no aqui e agora. Ele agora sabe lidar com todas as questões, sejam elas egóicas, sejam elas essenciais. Nesse nível de consciência, ele está disciplinado, habilitado a lidar com seus sentimentos egóicos, porque ele aproveita constantemente as experiências, apesar de ainda não poder controlar os elementos que estão à sua disposição, ele sabe respeitar a lei da gravidade. Por isso, ele se desdobra em habilidades para lidar com o que a vida lhe oferece, transformando experiências desafio em experiências estímulo e aprendizado. Mas ainda possui o fogo dos sentimentos do ego para administrar. No entanto, ele usará as bolas de água para apagar todas as bolas de fogo. E nesse momento, ele se tornará mestre liberto das paixões do ego. Eis a proposta. A proposta é que quando o aprendiz se torna um mestre, nesse momento sua alma passa a sentir um processo de comunhão com Cristo e vai por fim a experimentar um reinado diferente, não mais o reinado do eu, onde se encontra sozinho, mas o reinado de Deus, do qual ele agora passa a fazer parte integrante. Nessa hora acontece uma mágica. Ele olha para a sua intimidade, não mais com pesar, não mais com temor, mas sim com alegria, e diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E aí compreende o verdadeiro significado da frase: o reino de Deus está dentro de vós. Lembrando quando os fariseus perguntam a Jesus: quando viria o reino de Deus? Ele responde: o reino de Deus não vem com mostras exteriores. Por isso ninguém poderá dizer: ei-lo aqui ou ei-lo acolá, pois o reino de Deus está dentro de vós. Concluímos da resposta do Mestre que o reino de Deus está em nós próprios. Não obstante, é Ele mesmo quem assim nos adverte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo o mais vos será dado por acréscimo. Como? Buscar aquilo que está em nós. É simples. Os nobres sentimentos nós trazemos desde a nossa criação, como espíritos imortais que somos. E é dessa busca que ele nos fala, de nos reportarmos para dentro de nós e buscarmos esses nobres sentimentos, dos quais resultariam todas as nossas atitudes. Encontramos defeitos, sim, mas será necessário não ignorá-los e nem recusá-los, mas sim aceitá-los e nos dedicarmos a transmutá-los. Não devemos recusar os nossos defeitos, ignorar
desprezá-los. Assim como o homem que, quando se depara com os espinhos de uma rosa, deixa de regá-la por não aceitar as suas imperfeições, que são os espinhos, né? E com a falta de cuidado, ela vem um dia a morrer, antes mesmo de desabrochar. Assim somos nós. Temos imperfeições, que são os nossos espinhos, mas se não rejeitarmos nossos próprios espinhos, nossos próprios defeitos, e sim acolhê-los e continuar a regar a bela flor que existe dentro de nós, esta com certeza desabrochará um dia. E esta é a característica do amor: conhecer, aceitar e continuar a regar, pois sabemos que ao fundo existem os sentimentos nobres e que eles com certeza desabrocharão se continuarmos a cuidar deles com muita dedicação. Assim, queridos alunos, nos alerta o autor Alírio em uma outra obra sua, A Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus, que é necessário refletir plena e conscientemente sobre todas as questões que foram percebidas. A reflexão irá proporcionar a identificação das distorções, de modo que possamos saber o que mudar e muito mais, como ressignificar. Dar um novo pasto à mente pelo estudo que eleva e consagrar-se em paz ao serviço incessante é a fórmula ideal para libertar-se de todas as algemas. Nos orienta Emmanuel na página 66 da sua obra Pensamento e Vida. Assim, queridos alunos, é o que temos como convite nessa maravilhosa oração de Francisco de Assis. O convite é para pacificarmos nossos corações, a nos disponibilizarmos, a nos tornarmos seres essenciais, autônomos, construindo esse eu mais consciente da realidade da vida, podendo assim, como nos ensinado no último parágrafo dessa lição, do capítulo número 12, eu gostaria que vocês depois vissem lá, e dizer na intimidade de nós mesmos ao Senhor da vida: Senhor, fazei-me um instrumento da vossa paz. Encorajei-me a levar o sentimento de amor onde existia o ódio, de perdão onde existia a ofensa, de união onde havia discórdia, de fé onde havia dúvida, da verdade onde havia o erro, de esperança onde havia desespero, de alegria onde havia tristeza, de luz onde havia trevas. E nesse momento eu me entrego, Senhor, a esses círculos virtuosos que eu me encorajei a desenvolver. Depois eu me acolhi, me compreendi e me amei. Por isso, por me sentir muito amado e amando, eu me doei. E continuei doando, Senhor, ao ponto de me sentir capaz de perdoar, exatamente por me perdoar. Porque isso fez com que todo o meu ser se preenchesse de vida em abundância. Todos os meus sentimentos egóicos se transformassem em ferramentas de auxílio e, paulatinamente, fui me permitindo a serenar como aprendiz sincero e verdadeiro que hoje eu sou. Uma boa noite a todos e que Deus nos abençoe sempre.